Eu quero também dizer que eu ia trazer uma fotografia que ia passar pelas mesas. Porém, infelizmente, nós não encontramos essa fotografia. Mas o Paulo Cerone, o Dr. César Cerone, vai projetar aí para nós algumas fotos e nos fazer nos lembrar daqueles tempos heróicos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Roberto Spadoni pelo convite. É uma honra estar aqui em Santa Helena e uma satisfação imensurável. Eu venho e virei aqui quantas vezes for necessário. Quando eu chego aqui em Santa Helena, acabei de falar para o meu Cidinho, eu sinto a energia grande, enorme. Então, doutor Roberto, muito obrigado. Só para complementar o que você disse, você me convidou para falar sobre meu pai, e também sobre o meu tio Silva Cardoso. Então, ambos, eu não quero tomar muito tempo de vocês, ambos formaram-se em Porto Alegre e vieram trabalhar aqui em Goiás e Santa Helena. Meu pai e minha mãe formaram-se em 1951 e logo a seguir se casaram e foram para o interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Ajuricaba, onde eu nasci. Inclusive, meu genro trouxe umas fotos, poderia até colocar a primeira, porque meu pai e minha mãe eram colegas de faculdade. Eles formaram-se juntos. Minha mãe especializou-se em otorrinolaringologia. E meu pai, inclusive, tinha uma placa no hospital dele, chamado, denominava que era cirurgião, obstetra, cirurgia e partos. E minha mãe comigo em Ajuricaba. Eles ficaram lá 1 ano e pouco e logo a seguir vieram para Itumbiara, trabalhar no hospital do meu tio José Cerone, médico renomado naquela região, fazendeiro, político, foi inclusive secretário de saúde do Paulo Borges, e ele casou-se com uma itumbiarense, que conheceu quando logo depois formou-se. Ele fez uma viagem à Argentina e lá conheceu. Meu pai trabalhou 1 ano e depois ele veio para Santa Helena de Goiás. Essa foto, ele já está com todos os filhos já nascidos, mas quando ele aqui chegou, ele chegou numa chimbica, num Fordinho 29, estava nessa chimbica eu e a minha irmã Eliette, que tinha acabado de nascer em Itumbiara. E aqui, meu pai e minha mãe exerceram a profissão de médicos. Naquela época, a medicina era diferente, não existiam convênios médicos, então só pagava quem tinha condições. E a maioria da população, como não tinha, era atendida e operada de graça, gratuitamente. Para um pouquinho, depois a gente continua. Então, na próxima, mais um. Então, ele exerceu aqui, quando ele aqui chegou, muita gente lá em Itumbiara aconselhou de não vir para Santa Helena, porque aqui tinha um apelido que era Santa Encrenca. Então, parece que não tinha médico aqui, porque os médicos temiam vir para cá. Mas meu pai que chegou e logo fez amizade com todo mundo, inclusive o farmacêutico da cidade, que era o Décio Felipe, ele se tornou, inclusive, auxiliar de cirurgias do meu pai. E meu pai, Paulo Cerone, ele teve uma sorte em ter convidado também o doutor Albani Faleiro Machado, que veio de Araguari para trabalhar com ele. Trabalhou alguns anos com ele. Depois ele montou o seu próprio hospital. Mas o doutor Albani também foi um renomado médico nessa região, não só pelas suas capacidades profissionais, mas também humanitárias. Tanto é que o enorme hospital foi construído aqui em Santa Helena de Goiás, que é o Hospital de Urgências do Sudoeste. Hoje tem o nome do Dr. Albani Faleiro. E aqui, representando o pai dele, está o filho dele, o Dr. Guaraci. Tive o nosso prazer de ter uma conversa. Eu gostaria de uma salva de palmas.
E meu pai, eu até falava para ele, pai, eu devia escrever um livro, porque ele tinha tantas histórias daqui de Santa Helena, ele gostava de falar, era uma pessoa falante, alegre, comunicativa. Mas depois ele foi acometido por um câncer, uns 14 anos atrás, e o ano passado ele faleceu, infelizmente. Mas ele nunca foi uma pessoa muito ambiciosa naquela época. Ele gostava de caçar, pescar, fazendas, e foi fazendo as suas economias e comprando terras aqui em Santa Helena, e a Creúna também. Depois ele abandonou a medicina e sempre me falou, abandonei no auge da minha profissão, em 1965. 10 anos depois, mudou-se para Goiânia para educar os filhos, segundo ele. E com a valorização das terras aqui de Santa Helena, ele foi adquirindo e vendendo as fazendas dele aqui da cidade, e perdeu um pouco o vínculo, mas sempre ele, quando falava em Santa Helena, ele falava, vamos dizer assim, de boca cheia, porque é aqui que ele exerceu a profissão e sempre amou, sempre falou muito bem dessa cidade. E outro mérito do meu pai foi ter convidado o meu tio Enio também, que se formou em 1963 em Porto Alegre, e logo a seguir ele aqui chegou com a sua esposa Eloá Azambuja, meu padrinho. E o tio Enio, ele aqui exerceu a profissão e foi fazendeiro, plantador de uva, e infelizmente no ano passado ele foi cometido por um acidente e faleceu precocemente, digo eu, com 75 anos de idade. Precocemente, porque ele era uma pessoa cheia de vida, alegre, extrovertida. Ele era uma pessoa que cativava todo mundo, e de uns 5 anos para cá nós tínhamos uma amizade incrível. Nós vivíamos juntos e viajávamos sempre, inclusive até para o exterior. O Fábio, podia continuar passando aí? Então meu pai, ele logo quando ele mudou para Goiânia em 1965, ele exerceu a medicina mais filantropicamente durante uns 2 anos, e depois ele se dedicou à política classista. Ele foi presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, do Distrito Federal, por 4 mandatos. E ele, o primeiro ato dele, quando ele foi presidente, ele criou uma norma que o presidente não receberia salário. E ele permaneceu na presidência durante esses 4 mandatos sem receber nenhum salário, e sempre dizia que era um encargo, era um cargo. E meu pai, ele tem serviços relevantes à classe agropecuária, inclusive ele fortificou e aumentou os sindicatos patronais no estado de Goiás, e um trabalho relevante que ele fez foi na época da Constituinte. Porque existia uma luta em prol do direito de propriedade. Então, naquela época, estava sendo muito aguerrido essa briga. Tanto é que ele formou e criou a UDR, exatamente para combater e firmar o pé em cima do direito da propriedade. Inclusive, ele sempre dizia que o Ronaldo Caiado era cria dele. E esses dias atrás eu encontrei o Ronaldo, falei isso para ele, ele confirmou comigo. Então, Fábio, tem como você passar? Mas as fotos? Então eu queria voltar um pouquinho no tio Enio. O tio Enio é aquele da esquerda, tá com a minha Tiloar, está de óculos. Desde aquela época ele era um pouco calvo ainda. Passa o próximo para ele. Mostra umas fotos para ilustrar um pouco. O tio Enio, quando ele não tinha cabelo, depois ele passou a ter. Pode passar.
passando, cara, rapidinho, só mesmo para ilustrar. Minha mãe é otorrino, e minha mãe, eu segui a profissão dela, tem 2 filhos também que seguiram, tem um otorrino e um oftalmologista. Meu pai e minha mãe que eles se conheceram antes de casar, eram estudantes ainda de medicina. Na formatura do meu pai. Tio Enio na Argentina, Buenos Aires, comendo uma paella. Eu tive lá em Buenos Aires. Ele era muito alegre, extrovertido, ele é uma pessoa maravilhosa. Nós, tio Enio, minha esposa, na Argentina também. Tio Enio. Tio Enio Tiloá no Araguaia. Peguei no flagras dele. Ainda lá no Araguaia. Tio Enio. Só mesmo para relembrar essa figura maravilhosa. Aqui em Santa Helena, na festa da uva, está ali o doutor Eurípides, o Vanito, Tio Enio. Bier. Exatamente. Tio Enio, como eu disse, ele é um plantador de uva aqui em Santa Helena. Aqui no parreiral dele, o meu genro, que está aí, o doutor Fábio Fayad, advogado, minha filha que é fonoaudióloga, e o tio Enio lá também, a gente. Então, para encerrar, eu gostaria de só ler um trechinho aqui sobre uma entrevista do meu pai, para mostrar mais ou menos como é que era a personalidade dele. Então, esse aqui foi em 1987, quase 20 anos atrás, né? Ele, então, uma reportagem com uma matéria denominada Pedestral da Fama, o líder classista de Goiás. Então, falando aqui, Paulo Cerrone, uma das figuras mais destacadas no meio produtivo rural do Centro-Oeste, como ativa militância na política classista em Goiás. Esse médico, cirurgião de ascendência italiana, tem sido presença obrigatória em todos os lugares onde discute os rumos da atividade produtiva primária, não só em Goiás, mas em todo o Brasil, em decorrência natural de uma índole combativa e disposição para dar aos agropecuaristas goianos a condição de fortalecimento político e social. Aí aqui, então, esse detalhe aqui, que eles fizeram uma pergunta para ele, é o seguinte: mas não foi por mera ambição, falando a respeito das gestões dele frente à Federação da Agricultura do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Então, pois, segundo ele, Paulo Cerrone, a FAEG existe dedicação integral de um presidente, cargo que nem é remunerado. Aí ele fala: não existe retorno financeiro, é um cargo representativo. Na verdade, aceitei ficar à frente porque não tinha quem aceitasse na época. Então, pra vocês verem a índole dele, ele não tinha nenhuma pretensão, ele nunca dizia que ele foi por merecimento, ele sempre, parece que ele é uma timidez, mas não é uma timidez de índole. Então, finalizando, eu quero ler só esse outro trecho aqui do Paulo Afonso Ferreira, que é o presidente da FIEG, depois que meu pai faleceu, e ele diz aqui que faço questão de repetir: grande guerreiro, pois é justamente assim que ele merece ser chamado. Ele escreveu uma matéria que diz o seguinte: Goiás e o Brasil devem muito a Paulo Cerrone. E termina, que é o que eu quero, que é o objetivo, terminar também a minha fala, já está muito longa. Ele diz o seguinte: registro aqui meu reconhecimento dos trens da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, nosso tributo merecido a esse gigante desenvolvimento de Goiás e exemplo para
posteridade. Sua família, permita-me esse apelo, não deve deixar de partilhar em todas as oportunidades surgidas seus ensinamentos, suas posições, posturas, aquilo que ele demonstrou de mais nobre à própria sociedade, um legado inestimável a todos os goianos. Então, eu gostaria de encerrar e parabenizar todos os médicos de Santa Helena de Goiás e dizer-lhes que essa terra é fértil também para os médicos. Haja vista, doutor Alcides, filho de Santa Helena, governador do estado, doutor filho da Ivani, minha professora de infância, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Então aqui é uma energia muito grande essa cidade. Eu tenho certeza que todos vocês aqui são pessoas merecedoras, que vão recebendo essa energia aqui dessa cidade, só vão ter uma gratificação grande na vida de vocês, um sucesso pleno. Eu desejo para todos vocês. Eu quero agradecer o convite do Dr. Roberto Spadoni, que me convidou, e um grande trunfo do meu tio, que eu queria só terminar essas palavras para dizer isso, foi ter convidado o Dr. Roberto Spadoni para trabalhar no hospital dele. O Dr. Roberto chegou em Santa Helena em 1970, em janeiro. Ele veio de Rio Verde, trabalhava com seu irmão Benjamin Spadoni, grande cirurgião, hoje está em Anápolis, é tutor da Faculdade de Medicina, inclusive ele está sempre sendo homenageado. No ano passado deram o nome do Centro Cirúrgico do Hospital Presbiteriano de Anápolis a ele, em razão das qualidades profissionais como médico cirurgião. Recentemente, o político Ademar Santista me escreveu uma matéria a respeito do irmão do Roberto Spadoni, sobre gente diferente. Então, eu quero dizer que Roberto Spadoni já chegou em Santa Helena muito bem treinado pelo seu irmão lá de Ituiara, de Rio Verde, que foi diretor do Hospital Evangélico de Rio Verde desde 1963. E aqui, Dr. Roberto, hoje, ele é o proprietário do hospital que meu pai fundou aqui em Santa Helena, que é o Hospital Santa Helena de Goiás. Ele antigamente era na Vila Brasil. E hoje, e depois, anos após, ele transferiu para o centro. E meu tio deu seguimento ao exercício do meu pai, e o doutor Roberto, muito merecidamente, está hoje à frente desse hospital, e eu tenho a máxima satisfação de saber disso, que ele tem essa grande responsabilidade de dar continuidade a essa saga. Meus parabéns, Roberto. Olha, eu peço mais um pouquinho de tolerância aos colegas. Peço atenção dos colegas. Vamos, esse é um instante tão rápido, nós temos a noite inteira pela frente. Meus amigos, vamos ouvir as palavras do doutor Eduardo, presidente do Sindicato dos Médicos, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, hoje uma figura